Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para você. Tudo isso a partir de R$2. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Agora as notícias do Vitória. Enfim, o rubro-negro anunciou alguns reforços. Demorou, mas o Vitória começou a anunciar os reforços. O volante Wesley e o meia Rui foram confirmados como jogadores do rubro-negro para 2019. A negociação com Rui envolveu Fabiano. O lateral foi para o Curitiba e o meia fica no Leão até o fim do ano. Rui tem 29 anos e se destacou no Coritiba em 2019. De lá para cá, passou por muitos clubes e o melhor desempenho foi em 2017 na Série B pelo América Mineiro. Wesley também chega por empréstimo. Ele jogou o último Campeonato Brasileiro pelo Paraná, mas tem contrato com o Estoril de Portugal até o fim de 2019. Wesley tem 23 anos e iniciou a carreira no Guarani. Outro que pode chegar é o zagueiro Ed Carlos. A negociação está em fase avançada. O atleta jogou o último brasileiro pelo Goiás. Ed Carlos tem 33 anos e já passou por grandes clubes como São Paulo, Fluminense, Grêmio e Atlético Mineiro. A situação do Vitória é bem difícil, né? Enquanto a matéria estava no ar, a gente estava aqui se entreolhando, sem nem saber o que falar, porque sem dinheiro vai ter que se reinventar. E aí tá buscando esses jogadores sem muita projeção, pouco conhecidos, que podem chegar aqui e aparecer de alguma forma. Mas, até agora, com o elenco que o Chamusca tem em mãos, a gente sabe que o ano do Vitória não vai ser fácil. Eu lembro na semana passada, quando foi colocado na tela o elenco do Vitória, que está disponível, né? Aí a gente já tem aquele susto. E aí algumas peças que estão chegando e, assim, qualidade questionável. A gente não tem assim, muita informação até do próprio atleta. São jogadores desconhecidos, na verdade. Então, o Vitória vai viver disso, torcedor. Infelizmente, não tem dinheiro, caiu para a segunda divisão, uma perda financeira enorme. E vocês só vão receber jogadores assim. Não esperem jogadores de nome, com títulos. Não esperem não, porque vai ser daí para pior. Não tem outra solução. Eu acho o seguinte, a última vez que eu estive aqui foi quando o Vitória estava contratando o Chamusca. Eu disse que ia dar um crédito de confiança a ele, porque acompanhei a carreira dos dois, de Marcelo e de Péricles. Marcelo um pouco atrás do Péricles, que é um estudioso no futebol. Mas Marcelo realizou bons trabalhos no Asa de Arapiraca e em Fortaleza, no Ceará e no Fortaleza. Foi escolhido técnico do ano lá. Conhece do riscado. Marcelo. Fez um trabalho bom no Guarani. No Guarani. E no Guarani, sim, aí já foi depois. Isso. Teve também no Salgueiro, no Asa. É um cara que já rodou por clubes pequenos e está tendo uma oportunidade num time que não está na primeira, mas para mim é time grande, o Vitória. Sim. Isso acontece eventualmente. Como o Coritiba também é time grande, já foi campeão brasileiro e está na segunda divisão. Então eu acredito que ele pode dar um jeito nesse time do Vitória. Fazendo um time cesta básica, quando eu uso essa expressão, eu uso sem figurões, sem medalhões, são jogadores que ele conhece, que ele está apostando. Eu só não faria uma coisa que o Vitória fez, comprar o passe do João Gabriel. Não é que ele seja mau goleiro, não. O Vitória poderia ficar com Ronaldo, esperar um pouco e Chamusca garimpar por onde passou e ver um goleiro de ponta para trazer. Mas vou aguardar. Foi uma aposta alta, né, Foi. Sam? Talvez um ano, tal, mas por 2 ou 3 jogos é muito pouco para você avaliar um jogador, que já foi do próprio Vitória. Então, para encurtar a conversa, eu acho que ele pode, com a chegada do Ed Carlos, que é um zagueiro experiente, que estava no Goiás e subiu, ele pode dar uma ajeitada no time. Com o que restou aí, o William Faria foi embora, o Meli também, que saiu falando adoidado do Vitória. O Vitória está se livrando. Ainda tem o Bol, né? Para tentar, né? Vitória dar tem alguém, que tirar um ver pouco. se alguém faz essa Tem caridade. Juan Renato, que Tem contrato Juan até Renato. 2020, é caro. Aliás, brincaram de fazer futebol no Vitória. Demais, né? Está na hora
de chamusca botar ordem na casa. E eu acho que se o presidente o prestigiar e der a ele o que ele precisa, ele pode realizar um bom trabalho. O problema tá aí, Edu Lima. Você precisa do vagão, aquele que puxa. Você precisa, é muito coadjuvante para pouco protagonista. Verdade. O cara que chama responsabilidade para um time, como você citou. O time é grande, mas a mentalidade pequena. Então, é hora de chegar, é hora de mudar, né? Não pode ficar do jeito que está. Né? A gente sabe, isso aí não é desmerecer o pessoal que está trazendo aí, porque pode trazer e encaixar o jogador, e aí? Isso. Não é? Agora, Por isso é melhor esperar. Se o Marcelo é o responsável pelas contratações, eu acho que se começar a perder jogo, o presidente não vai ter... Mas é isso paciência. Que não pode acontecer, né? Porque a gente sabe que tem que ter calma. Se está pensando na Série B, não adianta agora, no início de semestre, onde o Vitória começa o ano com muita dificuldade, já querer colocar o treinador a cabeça a preço. Até porque ele está tentando aí, eu conversei com o Chamusca, e o Chamusca é um cara que ele tem uma influência muito boa no mercado. Ele consegue transitar bem. É um cara bom de grupo. Ele está, juntamente com o departamento de futebol, tentando se reinventar para montar esse time do Vitória. Mas o torcedor sabe, não é bobo, e isso não está aí escondido de ninguém. O Vitória não tem dinheiro para fazer um time. O problema está devendo 13º jogador, o problema todo é cheio de dívida, tentou antecipação de dinheiro da CBF, não conseguiu. Então, peraí, o cara vai ter que fazer milagre. O dinheiro da televisão não é o mesmo. O dinheiro da televisão chamou a responsabilidade para ele na coletiva. Isso. Mas aí ele vai que estava montando, era um dos responsáveis pela montagem do elenco. E é mesmo. Tá, então ele vai ter que arcar. Porque o torcedor do Vitória, apesar de saber, como eu falei, não vem jogadores de expressão, não adianta esperar. Mas o torcedor vai ter um momento que ele, se o time não encaixar, Flávio, ele vai explodir. Esse ter que arcar é muito relativo. Mas né? ele vai tem que tomar cuidado torcedor... com o que fala, porque o Chamusca está ajudando a montar o time, ele indica algumas peças, mas a responsabilidade do que está acontecendo com o Vitória é do departamento de futebol, até porque o presidente resolveu manter um diretor que não deu certo no ano de 2018, porque todos os jogadores que ele contratou... Que eu não manteria. Né? Claro, ou seja, ele aprovou algo que foi lastimável, porque o time foi rebaixado. Então, se o Ricardo Davi manteve o Jorge Macedo, eles dois assumam o que está acontecendo com o Vitória nesse ano de 2019. O Chamusca está ajudando a indicar, mas eu tenho certeza que o Chamusca queria indicar jogador A e B e não pode, porque não tem receita, porque o jogador não quer vir, porque sabe da confusão que está no Vitória, então ele indica C e D. Por isso que tem que se tomar cuidado quando fala assim, ele vai ter que arcar com o que acontecer. Eu acho, estou torcendo muito para que seja um início de ano positivo, porque aí já vai dar uma calma, uma tranquilidade para chegar na Série B. E conhecendo ele como eu conheço, se ele sentir que não der, o ambiente não vai dar certo, ele bate em retirada. Ele vai embora, não vai ficar aí abanando carvão molhado. Ele chamou a responsabilidade para ele. Agora vamos torcer que pelo menos o Sub-23, que nós sabemos que tem jogadores de qualidade, que o Sub-23 possa dar certo no Vitória. Porque se o torcedor esperar jogadores de nome que não vêm e esses jogadores para resolver, eu não sei se vão resolver. Vamos esperar que o Sub-23 pelo menos possam valer a pena jogar no time titular do Vitória. Vamos falar de Copa São Paulo, de futebol júnior. O Vitória venceu e precisava, né? Porque estava com a corda no pescoço. Finalzinho, faltando 10 minutos. Aliás, no primeiro jogo, contra a Desportiva, o campo encharcado. Mesmo assim, o Vitória abusou de perder gols e acabou perdendo por 2-1. Mas o Vitória, com certeza, se classifica. Ele vai enfrentar ele vai enfrentar a União Barbarense na última rodada, que é o Lanterna, não venceu, e o Vitória é um time qualificado, tem tudo para se classificar e eu aposto na classificação do Vitória, sim. A grande surpresa nesse grupo foi a Desportiva. Que era o pior, considerado o pior da que ganhou os 2 jogos, está bem, ganhou bem do Vitória de 2-1, apesar dos problemas de campo. E o Vitória tem a responsabilidade, que às vezes a gente olha, o Vitória vai jogar com o Lanterna. Não vai ser jogo fácil. Mas acho que o Vitória tem obrigação de classificar pela própria tradição dele na Copa São Paulo. O Bahia empatou com o Guarani em 1-1. Eu penso diferente. Apesar de todo mundo querer dar uma beliscada no começo do ano na Taça São Paulo, mas categoria de base não é para se ganhar título.
Categoria de base é para se formar, né? Então, é um campeonato onde, no mata-mata, daqui, depois de classificado na primeira fase, é que começa realmente, que vão ficar, teoricamente, as melhores equipes, e é uma prova que o treinador e que a comissão técnica da base tem para ver jogadores que possam suprir as necessidades da equipe profissional. O gol do Bahia foi marcado por Railan, que a gente viu ali agora. Então, eu penso dessa forma, apesar de o treinador, né, os treinadores no Brasil, eles estarem sempre pressionados com resultados favoráveis, mas a questão é de fazer a competição, trazer o relatório e dizer para a equipe profissional, a equipe de cima, né, que é aquela que puxa o vagão principal, os jogadores que eles podem ou não podem contar para o time principal. Ontem, por exemplo, eu acompanhei o jogo do Jacobina. Esporte, rapidinho, só para falar do esporte, que a gente tem esse gol também, do Conquista, né? Perdeu para o Esporte, a gente está vendo o gol aí, foi 1-0. Conquista está fora já, né? Está eliminado. Conquista, Jacobina. O Jacobina, eu acompanhei o jogo contra o Atlético Mineiro, o primeiro tempo terminou 0-0, o Jacobina melhor em campo. E o número 10... Olha os gols aí. O João Paulo, João Pedro. Foi 5-1 para o Atlético. 5-1 para o Atlético, mas o número 10 do Jacobina, ele jogou muito bem. No primeiro tempo, o Jacobina dominou o Galo. E aí, no segundo tempo, aí vem aquela coisa do time maior, da questão física também, mas o número 10, um excelente jogador, ele realmente me encheu os olhos. E aí, o que o Edu estava falando, o Flamengo ontem perdeu. Trindade, né? O Trindade. O Grêmio empatou com o Lagarto no final do jogo. Então, mas sabe o que acontece também, Fabinho? É que é 19. Sim. Né? Sim. E esses times mais de ponta, eles não colocam jogadores no seu último ano para disputar essa competição. Eles colocam jogadores de 16, 17 anos, entendeu? No máximo 18 anos. Né? Eles já vão pensando na frente para outra temporada, quer dizer, são garotos que já estão sendo vistos desde o ano anterior para essa Copa. O Marco Antônio, ele foi... Sendo que essas equipes menos renomadas, elas normalmente fazem parte de empresários. E eles colocam jogadores no limite da idade e isso aí dá uma diferença física, sim, apesar de que os meninos de times já maiores, eles passam por cima porque são melhor preparados. O Bahia vai jogar com o líder do grupo 12, Taquaritinga, que ganhou uma partida e empatou a outra, uma campanha parecida com a do Bahia. Próprio Bahia. O Guarani está correndo por fora, tem 2 pontos e joga contra o lanterna do grupo. O negócio aí é o saldo, né? Boa Vista. Então, amigo, não está definido, mas tudo indica que os dois classificam. Um empate. Taquaritinga e Bahia. Aí pode ser um jogo de compadre. A não ser que o Guarani vença de 3 gols de diferença. Mas aí vai depender de saldo. Com relação ao Atlântico, que saiu daqui desacreditado, ele ganhou do América Mineiro e pode até pintar alguma coisa para ele. Não está totalmente fora, porque ele vai pegar o Criciúma, que é o lanterna. Quem te viu, trabalho bom do Criciúma de base, mas esse ano não funcionou. E o Atlântico aí correndo atrás é o segundo do grupo dele e de repente aparece com os resultados combinando nesse final de rodada. O Atlântico que perdeu nos acréscimos também. Estava São Carlos, né? Exatamente. Então, eu acho o seguinte, nosso futebol esse ano não está tão bem representado como já foi em outras épocas, mas acredito que Bahia e Vitória classificam. Espero que o Atlântico chegue lá. O Conquista fez o que tinha que fazer e o Jacobina também. Não esperar mais dele. Eu não esperava. Pronto, aí a gente só vai assinar embaixo, tá bom? Combinado assim? Você fala, a gente carinha, vai estar tudo certo. Sam, você manda aqui. Eduardo, dá um beijo pro seu papai, tá aqui com a gente hoje assistindo o programa. Que honra! Ô, Ju, meu pai, ele sempre foi o meu maior incentivador, né? E quando jogava, ele chegava e me levava para treinar já com 8 anos de idade e forçou a barra porque o pai dele não deixou ele jogar e ele falou, não, eu não joguei, mas você vai jogar. Mas aí é cruzeirense convicto. Aliás, Edu, só para não tomar mais seu tempo, já que está no final,
foi o grande descobridor de Dudu. Depois ele conta essa história para você. Acho bom, viu? Quando estava no Cruzeiro, era treinador da base do Cruzeiro. É verdade ou não é? Dodô. Que joga muito, né? Joga. Que belo jogador. Safra boa. Então, um beijo pro senhor, como é? Onei. Seu Onei, um beijo especial. Obrigada pela participação hoje aqui, assistindo o programa com a gente. Eu vou me despedindo de São Martim.